Uai, tô tranquilo, né, senhora? Joia. Boa noite para vocês. Boa noite. Hoje nós temos mais uma aula, né? Coloquei lá no Zap o horário que vai às 19 às 8h40. Espera ver se chega mais alguém aí. Tá o Charles, Henrique. Boa noite, Marli. Boa noite, tudo bem? Olha, Joia. E o Tiago que está aí, qual dos Tiago que tá? Está. Thiago Maia. Thiago Venâncio Maia. Fernandes. A última aula que nós vimos foi a introdução à geometria, né? Eu mostrei as coordenadas no plano e no espaço, depois distância entre dois pontos. Hoje a gente vai ver vetores no espaço e no plano. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Bom, curso de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, disciplina Geometria Analítica. 19 horas, hora certinha de iniciar, né? O nosso tema hoje é vetores. Então, vamos ver. Gente, qualquer dúvida vocês podem chamar, tá? Vetores são segmentos de retas que representam algumas grandezas vetorial. Vetor. Peraí. Só um minutinho, gente. Só dando uma recordada da última aula dos vetores, tá? Isso aqui só relembrando. Tipos de vetores, que eu mostrei que são os vetores colineares. Bom, então aqui nós temos alguns tipos de vetores. Primeiro nós vamos ver os vetores colineares. Dois vetores, U e V, são colineares se tiverem representantes A e B, C e D pertencentes à mesma reta ou a retas paralelas. Então, eu tenho essa reta aqui, ó, tem dois vetores. Entre A e B é o vetor U, entre C e D é o vetor V. E essas duas retas paralelas, que são os vetores, né? Olha, são os vetores U, AB e V, CD. Depois nós temos os vetores coplanares, são os vetores que pertencem ao mesmo plano. Olha, tá vendo aqui esse plano? Eu tenho o plano π e tenho o vetor CB, que é o vetor V, e tenho o vetor AB. Olha, vocês observem a direção desses vetores. Por exemplo, igual aqui, ó, o CD. Aqui é o ponto inicial dele, vai até o ponto D, é o V. E o U, ó, o ponto inicial dele A até o B. E o W, do E até o F. Então, U, V e W são coplanares, porque estão todos dentro do mesmo plano. Agora, vamos ver os que não são coplanares. Observem que eu tenho esse plano aqui, ó, eu tenho dois planos.
eu tenho este quadrilátero, que é um tipo losango, e dois losangos. E aqui, ó. E esse outro quadrilátero aqui. Então, eu tenho o vetor dado, que ele pertence a dois planos. E o U, ele está no plano π, e o V também. E o W já está em outro plano. Então, os que não estão no mesmo plano, significa que eles são coplanares. Então, vetores coplanares estão no mesmo plano. Vetores não coplanares em planos diferentes. Agora, nós temos os vetores iguais. Dois vetores, A e B, C e D, são iguais se e somente se AB for semelhante a CD. Então, se são semelhantes, são iguais. Vetor nulo. Os segmentos nulos, por serem equipolentes entre si, determinam um único vetor, chamado vetor nulo ou vetor zero, que é indicado por zero. Olha, se tem o zero com a setinha, indica que é um vetor. Então, qualquer vetor zero, ou se você multiplicar por zero, ele vai ser um vetor nulo. Se aparecesse o zero com a setinha, vocês sabem que a representação do vetor, o importante são as setinhas, né? Depois nós temos o vetor unitário. O que é o vetor unitário? O vetor, ó, zero com a setinha, é unitário. Se o módulo de V for igual a 1. Então, todas as vezes que você encontrar o módulo de V for igual a 1, ele é unitário. Vetores opostos. Dado um vetor V com segmento AB e o vetor segmento BA. O vetor BA é o oposto de AB, que é indicado por menos AB ou por menos V. Então, quando eu quero representar o oposto de um vetor, vocês sabem que o oposto é que tem uns sinais diferentes, né? Então, ali, ó, o vetor V, aí eu vou indicar menos V. E o segmento, ou se eu indicar pelo segmento AB, então menos AB. Ou você pode escrever BA. Vocês sabem que esse segmento AB, eu já passei na aula passada, que é quando você vai calcular, você pega o ponto B menos o ponto A. E temos o versor. O que é versor? Versor de um vetor não nulo, que é o V, é o vetor unitário de mesma direção e mesmo sentido de V. Então, versor é o vetor unitário de mesma direção e mesmo sentido de V. Então, por exemplo, eu posso pedir para vocês calcular o versor de um vetor tal. Aí é você calcular o seu vetor, calcular o módulo, né, unitário, que é esse aqui, ó. O que é o módulo de um vetor? É raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, se for com duas variáveis. O vetor com três variáveis seria raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Até aí tudo bem, gente? Eu estou falando muito rápido? Ué, Marli, tá tranquilo. Ok. Quem mais que está presente aí, ó? Eu vou falar aqui, ó. Tiago, Lucas, Charles. Mais Tá alguém? tranquilo, Marli. Mais alguém está aí? Tá tranquilo. Ok. Tô aqui, Além desse- presente. Quem? Amanda tá aqui. Ah, então fala quem está Wagner aí. tá aqui. Amanda. Johnson também. Quem? Johnson. Ah. Johnson. Wagner. Wagner. Zacarias. Opa. Ah. Quem mais?
Letícia tá entrando. Deixa eu falar, ô Zacarias, aproveitando que você está aí, vamos fazer um comentário sobre aquela questão que você falou comigo no WhatsApp. Eu respondi, você viu que prolongou o tempo, né? Aí deu certo? Deu certo. Agora todas vão ser assim. Depois você explica a 8 no final? Falta a 8, Marli. Eu fiz só até a 7. Daqueles Eu também fui só até a exercícios? 7. Isso. Ah, tá. Eu falei que hoje eu vou explicar ela. Tudo bem. Certinho. Então, ok. Então, vamos continuar. Operações com vetores. Eu tenho adição de vetores. Então, eu tenho aqui, ó, o vetor A e o vetor B. Então, a soma seria A mais B mais C. Tá vendo que... O que eu peguei aqui, ó? Os vetores A, o B pegou bem o final do A e o C o final do D. Aí eu tracei a reta, que é essa, que é a reta da somatória. Então, regra do polígono. Ligam-se os vetores origem com extremidade. O vetor soma é o que tem origem na origem do primeiro vetor. Tá vendo lá o primeiro vetor? O A, onde está a origem do vetor soma. E extremidade do último vetor. Então, todas as vezes que você for somar, o vetor soma vai estar na extremidade do primeiro e no final do último vetor. Aqui, ó. A, B e aqui está o C. Então, aqui está o vetor soma. E a regra do paralelogramo é utilizada para realizar a adição de apenas dois vetores. Aqui, ó. É esse vetor com esse. Então, S é igual a U mais V, que ele vai ser representado assim, ó. Eu pego o V, então é uma reta que corta ao meio, como se fosse a bissetriz dos dois vetores, tá vendo? Então, esta é a regra do paralelogramo. A reta paralela ao V e que passa pela extremidade do vetor U, tá vendo aí, ó? Ela é paralela. Então, a reta paralela ao vetor U é que passa pela extremidade do vetor V. Então, são essas duas regras para a soma. A origem dos dois deve estar no mesmo plano, no mesmo ponto, quer dizer, a origem dos dois vetores deve estar no mesmo ponto, que é esse ponto aqui, ó. Traçaram a reta paralela a cada um deles, passando pela extremidade do outro. E o vetor soma, ou vetor resultante, será o vetor que une a origem dos dois vetores com o cruzamento das duas retas paralelas a cada vetor, formando assim um paralelogramo. Então, se eu tenho, igual aqui, ó, aqui eu dei dois vetores, V e U. Então, você vai traçar ele aqui, ó, né? Aí forma um paralelogramo. E a reta que divide os dois vetores, essa aqui, ó, como se fosse a bissetriz do paralelogramo. Propriedades da adição. Lembra quando vocês aprenderam a adição e subtração tinha as propriedades. Então, aqui dos vetores é as mesmas propriedades. Por exemplo, comutativa. O vetor U mais V é igual a V mais U. Então, a ordem dos vetores não altera a soma. Ok? Associativa. Associa-se os dois primeiros vetores, soma com o terceiro. É igual a soma do primeiro e associa os dois últimos vetores. Então, é a propriedade associativa. Então, eu posso associar os dois primeiros vetores ou os dois últimos, que não vai alterar a soma. Terceira propriedade. Existe um só vetor nulo, tal que para todo vetor V se tem. O vetor V mais 0 é igual a 0 mais V, que tudo é igual a V. Tudo que soma com o vetor, todo número que soma com zero, dá ele mesmo. Isso também para os vetores.
todos os vetores que você somar ao vetor zero, vai dar o mesmo vetor. Quarta propriedade. Qualquer que seja o vetor V, existe um só vetor. O oposto ao menos V. Tá o quê? V mais menos V, fica menos V mais V, que é zero. Porque sinais diferentes, né? Se são iguais, sinais diferentes, vai dar zero. Então, essas são as propriedades. E tá vendo o paralelograma aqui, ó? Com os vetores que eu coloquei aqui, ó. ABV é o vetor V, AB é o vetor U. BD, vetor V, é como se fosse, esses vetores aqui, como se fosse o oposto do vetor UV, oposto de U, né? E o oposto de V. Quer dizer, está em outra extremidade. Diferença de dois vetores. A diferença de dois vetores se representa por o vetor U menos o vetor V, ou eu poderia escrever U mais menos V, porque mais com menos, menos, né? Então, é isso aquela indicação que eu quis dizer para vocês, tá vendo? Então, ó, esse U e esse V aqui seria negativo, né? Aí, aqui, ó, U. Tá vendo que eles estão todo... a extremidade deles, aqui, ó, o início, o final deles, está tudo no ponto B, ó. AB é o U, AC é o V. Então, a diferença está aqui, ó. Então, U menos V, certo? Então, é a diferença. A soma representa a diagonal maior do diagrama, do paralelogramo. E a diferença, tá vendo que é o menor aqui, ó? Então, para realizar a subtração, é como somar a mais um vetor de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto ao vetor V, originalmente. Então, quando você vai subtrair, é como se você estivesse somando com o seu oposto. Multiplicação de vetores. Dado um vetor V, ó, diferente do vetor nulo, e um número real, K, diferente de zero, chama-se produto de um número real, K, pelo vetor V. Então, P é igual K vezes V. Então, eu tenho aqui, ó, V, 2V, significa que o K aqui é o 2. Aqui, ó, é uma unidade, e aqui são duas unidades do vetor, ó. Primeira, segunda, então o K é o 2. Então, aqui, ó, menos 3 seria o K, que seria o número real. Aqui, ó, dividido em 3, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Por que negativo? Tá vendo que o V está em sentido oposto. Por isso que vai ser negativo. Bom, as observações. Se K for igual a zero ou V igual a zero, o produto do vetor é zero. Claro, tudo que multiplica por zero é zero, né? Seja um vetor KV com V diferente de zero, se fizermos com um número real K, percorra o conjunto dos números reais. Quer dizer, se eu multiplicar o vetor pelo número real, obteremos todos os infinitos vetores colineares a V. O que significa colineares? Que pertence à mesma reta. E, portanto, colineares entre si, isto é, qualquer um deles é sempre múltiplo escalar real do outro. Reciprocamente, dados dois vetores U e V colineares, sempre existe K pertence aos reais, tal que o vetor U é igual a K vezes U. Gente, é igual eu estou falando. Se você multiplicar qualquer vetor pelo número real, né? Então, o resultado vai ser um vetor real também. Olha, se o vetor de um vetor
diferente de zero, é unitário. Olha, o vetor U vai ser V dividido, o vetor V dividido pelo módulo do vetor V. Lembra o que é o módulo do vetor V? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Se for com duas variáveis. Se for três variáveis, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, então, esta aula eu passei para vocês até esses vetores. Aí agora eu vou... quero que vocês observem bem, para depois eu fazer qualquer outro comentário. Tem algum comentário a ser feito? Gente, estou aguardando os comentários. Não, Marli, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Até aí tá tranquilo, então? Bom, então vamos ver aqui. Gente, vocês tinham me falado que queria ver aquele exercício, né? Aí, Sim, a questão. a questão 8. Então, quando acabar aqui, eu vou pegar o exercício 8 e passar aqui para vocês, tá bom? Mas com relação a essa terceira aula, alguma dúvida aí? Teoricamente está tranquilo. Vamos ver as questões na hora de fazer, né? As questões. Dá uma olhada aí no AVA para ver se vocês conseguem a fazer aí. Eu vou entrar lá. A senhora tem as questões do lado aí? Eu vou Está tentar lá? entrar aqui. Não. Bom, agora deixa eu passar aqui deixa eu continuar essa aula, depois eu volto lá. Deixa eu continuar a aula aqui, então. Deixa eu continuar aqui com vocês, para me mostrar os exemplos para vocês, tá bom? Composição, nossa, faltou um M aqui, nossa Senhora. Composição de um vetor no plano. Então, nós temos olha, essa aula, essa composição do vetor num plano, ela é dado os exemplos, só que eu vou deixar ela para dar a quinta aula. Por quê? Porque nós temos que rever essa aqui, ó. E aquele exercício que eu passei para vocês, o exercício que eu passei lá no AVA, dá uma olhadinha aí, quem está... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, que eu vou... Não, eu não tenho ele aqui, não. Alguém dá uma olhada lá no AVA, quem está presente aí que está acessando o AVA? Agora o pré. A pré-aula. Alguém viu a pré-aula? Sim. Amanda?
Oi. Tem como você tirar um print aí da primeira, da pré-aula e jogar no grupo, o pessoal fazer? Tem, Que aproveita agora, porque é o dos meus slides aqui, ó. tem sim, vou mandar lá agora. Porque aí vocês já resolvem ele aí no caderno de vocês. Ok, Zacarias? Vamos fazer ele primeiro hoje? Nesse intervalinho? Positivo. Vou pegar lá, pré-aula, né? É, a pré-aula. Ok. Já mandei lá no grupo. Ok. Enquanto vocês estão resolvendo aí, eu vou escrever aqui para mim colocar aquela atividade para a gente resolver, tá bom? Ah, vocês estão. Vou esperar vocês responderem. Quando falar assim, os tipos de vetores, aí vetores coplanares, os colineares, e iguais, nulo, unitário, oposto e o versor, tá bom? Marley, como assim definir vetor? São segmentos de retas usadas para representar alguma. Aqui, ó. Definir vetor, não é? Isso. É um segmento de reta orientada e ó no slide aí. Aí, no caso, é para determinar todos os vetores? Não, determinar não. Descrever. Aí você vai colocar que é. Aí depois, tipos de vetores. Vetor colineares, né? Escrever. São colineares se estiver representando, que pertencem à mesma reta. Coplanares, que estão no mesmo plano. Certo, obrigado. Marli, o Thiago pediu para te avisar que a internet dele caiu. Quem? O Thiago. Ah, tá. Agora, 10 minutos vai.
hora que acabar aqui os 40 minutos, aí eu estou preparando, que depois eu explico o exercício, tá bom? Enquanto isso, vocês podem ir fazendo aí. Aí eu abro de novo o Zoom, tá bom? Bom, ela vai acabar agora, eu vou... Eu vou desligar aqui. Estou esperando ela terminar para mim abrir outro, tá bom? Beleza. Gente, Depois a senhora vai disponibilizar esse slide lá para nós? vou. Vocês viram que da aula passada eu já coloquei, da segunda aula eu coloquei da terceira e vou colocar de hoje, lá no AVA. Ok. Gente, está participando muito poucas pessoas e a sala, ela é bem imensa, né? Cadê a Letícia? Adriano está aí, deixa eu colocar ele aqui. Adriano Souza. A Letícia parece que estava com um problema na internet lá. Ah, Não sei se ela conseguiu entrar de novo.
E aí, todo mundo fez a pré-aula? Eu estou fazendo aqui. E alguém deu uma olhada na pós-aula? Ainda não. Na próxima live que a senhora fizer, a senhora poderia comentar para a gente já discutir a pós-aula. Tá bom. A semana, na quinta aula, né, de geometria, aí eu já posso comentar a pós-aula de hoje, né? Sempre na outra a gente dá uma revisão, né? A gente faz um comentário sobre a pós-aula. Pois é, deixa eu fazer um comentário aqui, ó. Por exemplo, a pós-aula. Quando ele fala que os vetores são iguais, é você igualar um vetor com o outro, que são iguais, né? E tem lá uma atividade também que você subtrai as coordenadas, né? E faz substituição, é tranquilo. Dá para fazer tranquilo, tá? Mas aí, qualquer coisa, a gente comenta também na próxima aula. Começa na próxima aula o quê, Marli? Não, na próxima aula eu posso fazer o comentário sobre as atividades da pró-aula, pós-aula, né? Sim, você fala de hoje? A de hoje eu já fiz o comentário, que são, você vai aparecer vetores iguais, você iguala, né? Primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. E o outro é só substituir os valores lá, por exemplo, lá tem B menos C. Vai lá no ponto B e subtrai de C. E ele está pedindo um ponto D. Aí no D você põe X e Y. E vai fazendo. E depois só comparar. É como se você montasse um sistema. É tranquilo de fazer. Ok. E a questão 8? A questão 8 eu vou passar ela aqui no próximo que eu entrar aqui. Eu vou resolver ela para vocês. Beleza. Ok? Ok. O Zoom vai acabar agora. Eu vou até desligar para me abrir de novo, tá? Aí eu espero todo mundo entrar. Ok? Ok. Vou encerrar.